Sob a luz suave das velas colocadas ao longo do perímetro do luxuoso spa, o silêncio era como a paz que eu procurava para finalmente relaxar da minha rotina diária. A atmosfera estava envolta em aromas de óleos e ervas, mergulhando-me, momento a momento, num estado de êxtase. Vim aqui com a esperança de encontrar harmonia e de acalmar as emoções que me assolavam e que deixaram cicatrizes de desilusões antigas. Como em qualquer outra manhã, trouxe cá o meu filho Elvis. Líder de energia juvenil, ele estava cheio de entusiasmo com a antecipação de um dia inesquecível que nos prometia umas férias no spa entre fontes termais e tratamentos relaxantes. Estava entusiasmada por o ver rodeado pelos seus pares e, nesse momento, senti um embaraço que se mede pela excitação, dizendo-lhe que só queria algum tempo a sós com os meus pensamentos. Os nossos corpos separaram-se rapidamente, por mais que eu tentasse desligar-me da excitação, estava cheia de perturbações interiores. As emoções combinavam-se, misturando-se com os aromas do óleo de lavanda, enquanto eu me afundava nas almofadas macias da banheira quente. A água envolveu o meu corpo, libertando instantaneamente a tensão. Foi um momento em que senti todas as preocupações dissolverem-se, deixando apenas este estado de felicidade. Fechei os olhos com prazer, para apreciar a união com a água e o momento da minha própria paz. De repente, através da minha total descontração, senti a sua presença. Ele entrou na banheira, um estranho com olhos penetrantes, um sorriso sedutor e um enigma que o rodeava como uma aura. Era um homem que combinava confiança e delicadeza. O seu corpo, nu e bronzeado, refletia-se na luz suave, destacando os contornos perfeitos dos seus músculos como se tivesse saído da capa de uma revista. Uma sensação de liberdade e de desejo encheu o espaço entre nós quando ele se convidou para se juntar a mim. Ele sentou-se ao meu lado e, apesar da abundância de água, a nossa proximidade parecia uma corrente trêmula que quebrava a tensão. Com um toque neutro mas escaldante, a sua mão tocou na minha, acidental ou deliberadamente, não sabia. Senti-me envergonhada, mas a ideia de viver aquele momento era irritantemente prazerosa. O efeito da cocaína na minha cabeça estava a distrair-me da minha rotina diária. Observei o seu rosto enquanto se ria das piadas dos amigos e, a cada riso, aproximava-se mais do seu próprio desejo. O cheiro do óleo quente misturava-se com as notas do mar, acrescentando um ar de intriga sem igual à nossa volta. Não conseguia tirar os olhos dos seus olhos, havia uma faísca neles, como um oceano sem fundo, que me convidava a segui-lo para o desconhecido. Elvis e os seus amigos regressaram, atirando água com gargalhadas borbulhantes, mas a minha atenção estava fixada neste homem misterioso. Trocamos olhares silenciosos, cheios de frases inacabadas e de intenções misteriosas. A cada momento que passava sob os encantadores jactos de água, a nossa interação incendiava-me como o calor de um braseiro, levantando chamas de desejo em que há muito me recusava a pensar. A minha pele aqueceu com a interferência, e cada toque tornou-se um símbolo da intimidade disponível que não conhecia limites. Cada respiração quente, cada olhar tornava-se mais brilhante. Sentia-me dominada pelo desejo de desafiar os limites do meu mundo familiar, de arriscar tudo por esta sensação espantosa que me estava a envolver gradualmente. Os pensamentos sobre as promessas não cumpridas e as restrições que trazia dentro de mim pareciam tão distantes e supérfluos em comparação com este momento de total liberdade. A atmosfera à nossa volta estava a aquecer como água quente, e eu estava a nadar nesta corrente de emoções, tentando fazer com que ele se destacasse dos outros. Nesse momento, ele aproximou-se tanto que as nossas mãos se tocaram como que por acidente, e apercebi-me de que me estava a perder nele, esquecendo completamente o tempo e o espaço. Havia uma atração invisível mas palpável entre nós, e pareceu-me que este momento único poderia durar para sempre. Era como se todos os sons exteriores se tivessem desvanecido, apenas o som da água a bater suavemente contra a borda do jacuzzi. Atrevi-me a olhar para os seus olhos brilhantes, cheios de promessas, e um fogo irrompeu dentro de mim que parecia nunca mais se apagar. Libertando-me dos grilhões familiares, decidi deixar-me sentir essa liberdade, e foi bizarro, mas agradável. A cada momento que passava, mais e mais desejo indizível crescia no nosso silêncio. Aproximamo-nos mais e senti o calor do seu corpo,
a sua voz tornou-se uma fonte de inspiração que me fez ultrapassar o limite da realidade. E assim, enquanto a nossa respiração se misturava com o vapor quente do jacuzzi, tomei uma decisão: que este fosse o início de algo novo, que este spa abrisse a porta para um mundo com que eu sonhava há tanto tempo. Por que ficar nas sombras quando havia um homem à minha frente que podia mudar tudo? A cada novo olhar dele, senti o último gelo do meu coração derreter-se. Sabendo que este momento era único, decidi entregar-me a uma nova sensação, a um novo começo, sentando-me sob a luz suave das velas e mergulhando nas correntes de água quente que nos ligavam desde tempos imemoriais. Voltei a encontrar o seu olhar e, nesse momento, o mundo à minha volta desapareceu. Todos os ruídos, risos e sons de vigília caíram no silêncio, deixando-nos dobrados, os seus olhos a brilhar com fogo vivo e o seu coração a bater loucamente no peito. O vapor de água envolveu-nos numa nuvem de ternura e promessas secretas. Dei um passo em direção a ele, e foi um passo no desconhecido que me encheu de entusiasmo. Ele estava a zombar, mas com uma sinceridade tão genuína que senti a minha fragilidade tomar conta de mim. Toquei-lhe no braço, deixando os meus dedos deslizarem sobre a sua pele quente. A sensação do seu corpo era como uma chama, criava ondas de emoção que me invadiam, fazendo-me esquecer todas as minhas preocupações. Depois, ele inclinou-se ligeiramente para mim e eu senti a sua respiração, quente, suave, que se misturava com a atmosfera do spa, com os aromas dos óleos e do relaxamento. Naquele momento, tudo à minha volta tornou-se secundário. Apercebi-me de que estava no limite entre o que era e o que poderia ter sido. Como se estivesse ciente da minha agitação interior, ele tocou-me, um leve canal de emoção que me levou instantaneamente a alturas inimagináveis de desejo. Os nossos lábios encontraram-se, e aquele beijo foi uma surpresa que misturava ternura e paixão. Estava cheio de promessas, o toque tão esperado que tinha estado no meu coração durante todos estes anos. Respirei fundo quando ele me envolveu com os braços à volta da cintura, puxando-me para si como se me protegesse do mundo. Senti uma carga elétrica acumular-se entre nós. Foi o momento em que percebi que era mesmo ele que eu procurava. Naquele silêncio feliz, rodeada de vapor e ternura, pensei que o mundo tinha parado. Elvis e os seus amigos desapareceram, deixando-me com este homem incrível que tão facilmente me fez esquecer todos os meus medos e inseguranças. Continuamos a beijar-nos, e cada contato mergulhava-me num oceano de emoções e sensações, criando o efeito de um noivado catastroficamente delicioso. Os sons circundantes flutuavam nas sombras distantes, lembrando-me que o nosso momento era apenas uma centelha no infinito. Tentei concentrar-me na sua respiração, no aroma que me enchia as narinas e no calor que surgia quando os nossos corpos se tocavam. Eu sabia que esta ligação não era apenas um acidente, era algo mais, algo que estava a crescer em paixão, e eu ia ceder a esta nova realidade. Cheguei-me a ele, encontrei o seu rosto e passei a minha mão pelo seu maxilar. Ele fechou os olhos, embora eu pensasse que ele estava magicamente lúcido. Sorri para ele, olhando para o seu rosto, que brilhava com faíscas de prazer vivo. Foi uma sensação inesquecível, a realização de algo extraordinário. Um momento depois, voltei a sentir os seus lábios nos meus. Era uma dança de paixão que se desenvolvia em todas as direções ao mesmo tempo. De repente, alguém soltou uma gargalhada alta e voltamos à realidade como que atordoados. Olhei para o lado e vi Elvis a rir-se com os amigos, a tentar aproveitar o momento, mas algo dentro de mim já tinha mudado. Senti uma pequena parte de mim começar a tremer, percebendo que precisava de voltar à realidade, mas isso não significava que queria deixar este momento mágico para trás. A cada respiração que dávamos, não só a paixão se inflamava, mas também a consciência de que sentia falta do seu toque, do seu calor e daquela atração genuína. Apercebi-me de que este dia não seria apenas um de muitos, mas um momento que eu iria permear e mudar. O casal na nossa banheira de hidromassagem tornou-se um pequeno universo onde havia apenas duas pessoas que tinham estado perdidas nas suas vidas e que agora se encontravam uma na outra. Ele aproximou-se novamente e eu já não conseguia esconder os meus sentimentos. Eu sabia que este dia era o início de algo mais. Estava pronta para seguir em frente, para explorar e aprender o que significava ser feliz ao pé dele.
Juntos recriamos um momento em que cada olhar, cada toque se tornou um passo em direção a uma nova realidade. Ao unirmos-nos nesta intimidade inspiradora, foi como se tivéssemos entrado em contato com algo mágico e eu soube que os nossos destinos estavam interligados. Não se tratava apenas de um dia de spa, era o início de uma nova história, uma viagem misteriosa que nos levava a profundidades desconhecidas de amor, felicidade e descontração. Esperei com a respiração suspensa pelo momento seguinte, apercebendo-me de que tinha corrido um risco para finalmente experimentar o verdadeiro amor.